Vida cristã, ela não é fácil. Gostaríamos que fosse. A impressão quando a gente começa a vida cristã é que ela vai ser uma vida em que tudo vai melhorar, em que aquilo que não estava se acertando na nossa vida, quer no trabalho, quer em casa, quer na saúde, nas finanças, e a gente tem aquela impressão de que agora tudo vai dar certo. E a gente, pouco tempo depois, percebe que não é assim. A vida cristã não é assim. Então nós começamos a ler a Bíblia. E lendo a palavra do Senhor, então nós vamos vendo que toda a Bíblia mostra que o caminho da salvação é um caminho árduo, é um caminho difícil, é um caminho de lutas. E desde Gênesis, nós vamos encontrar os filhos de Deus diante de desafios, como foi o primeiro desafio de ter que resistir às tentações daqueles que estavam ao redor deles, mas que não conseguindo, terminou trazendo caos para a terra inteira. E aí temos Gênesis 6, o momento em que Deus vai trazer dilúvio, porque a terra se encheu de violência, porque as pessoas que andavam com Deus começaram a se perder pelo caminho. A jornada cristã não é fácil. E quando nós chegamos no livro de Zacarias, como todos os profetas, ele continua mostrando que a jornada cristã é uma luta difícil. E eu sei que você pode falar isso sobre a sua própria vida. A minha vida é uma luta. Se você me disser que a sua vida é fácil, se você me disser que tudo só dá certo, se você me disser que você tem dinheiro, poder e fama, glória e tudo mais, e que a sua vida não tem dificuldade, aí sim eu me preocuparei com você, porque isso é estranho à palavra de Deus. A Escritura mostra, tanto antes de Cristo quanto depois de Cristo, que a vida cristã é difícil. E podemos ver isso nos apóstolos e todas as lutas que eles enfrentaram durante o período em que eles estavam glorificando a Deus, servindo a Deus. Logo, a nossa vida não é diferente da deles. A vida cristã é uma luta. E o que a gente faz? Aí você poderia dizer assim, pastor, não é uma notícia muito agradável, que a vida cristã é uma luta, quer dizer que eu entrei numa enrascada? Não, você não entrou numa enrascada. A vida cristã é uma luta, mas Deus vem com um consolo extraordinário, que é o consolo sobre o presente e sobre o futuro. E os profetas vão anunciar esse consolo, o consolo da presença de Deus no momento atual, presente da sua vida, e a glória de Deus que se manifestará, a vida eterna que será dada, que será trazida em Cristo, com Cristo Jesus, para desfrute de alegria eterna. Portanto, há um consolo real que vem da parte de Deus. Não é apenas um pensar, vai dar tudo certo. Não, é uma certeza que apesar da vida cristã ser difícil, Deus garante sua presença no vale da sombra da morte. E apesar da vida cristã no momento presente ser difícil, Ele promete que aquele que perseverar até o fim será salvo e desfrutará da felicidade eterna com Ele. Portanto, há um consolo. Nós estamos em Zacarias 9, livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Já fizemos a leitura. Portanto, eu vou fazer a leitura, ou repetir a leitura apenas um texto, um versículo. Gostaria de fazer a leitura do versículo 9, capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. Diz assim esse versículo: Alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Senhor Deus amado, a palavra é tua, é a palavra que o Senhor, pelo Espírito Santo, deu ao teu povo. E, portanto, Senhor Deus, precisamos de Ti mesmo para compreendê-la e para aplicá-la ao nosso viver. Para que cada família possa desfrutar, Senhor Deus, das bênçãos dessa palavra. Então nós pedimos, fala conosco, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor. E então nos ajude a colocar em prática, inclusive consolando o nosso próprio coração por meio das promessas do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, nós te pedimos, a tua igreja, e fortalece o coração, para que pela tua palavra possamos prosseguir firmes, ó Deus, dia a dia, firmes no Senhor Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lembrando então, que nós estamos vendo um profeta que proclama a palavra de Deus em dias pós-cativeiro. Eles foram para o cativeiro da Babilônia, passaram 70 anos, foi um momento difícil, mas era necessário, um período de purificação do povo, mas agora eles estão de volta. E o Senhor, inclusive, pelo profeta, está dizendo, voltem e vamos reerguer Jerusalém, vamos reconstruir a cidade, vamos reconstruir o templo. E o Senhor, pelo profeta Ageu e pelo profeta Zacarias, motiva o povo, confiando na presença e nas promessas de Deus, a então estar reconstruindo tudo, para que Deus seja inclusive glorificado na cidade. E nós já vimos então até o capítulo 8, visões e promessa do Senhor. Agora no capítulo 9, que é um capítulo em que Deus vai falar algo específico, o Senhor começa de uma forma diferente. O livro não começa com uma sentença contra alguém, mas agora vem. Essa sentença que o capítulo 9, versículo 1 diz, sentença pronunciada pelo Senhor, e aí menciona os povos, é como um juiz que depois de ter analisado toda uma causa, ele determina a sentença. Agora vem o juízo. Então Deus dá a sentença contra aquele que é réu diante de Deus e é culpado de fato. Vem uma sentença do Senhor. A sentença contra os inimigos dele mesmo, que ao mesmo tempo eram inimigos do povo dele, que estavam ao derredor e que no momento de fraqueza de Judá se aproveitavam para então tomar algum proveito em benefício próprio. A sentença do Senhor vem contra eles. E então os primeiros versículos são exatamente essa sentença. Eu gostaria de mencionar apenas alguns, resumindo todos eles. Versículo 4 diz, eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força. Versículo 5 diz, no final, Ecrom, porque a sua esperança será iludida. A sua esperança será iludida. Versículo 6, ele diz, povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. O que eles têm em comum? Eles estavam prosperando, como eu disse, se aproveitando da fraqueza do povo de Deus para tomar algum proveito, e tem algo em comum, eles confiam em si mesmos. Veja que Deus menciona uma esperança que eles têm, uma vã esperança, e seria iludida porque eles estavam esperando em quê? Nas suas próprias forças, confiando em algo que não era o Senhor da glória. Ele menciona a soberba dos filisteus, que confiam em quê? Nas suas próprias forças. Então, o Senhor, ele vai contra esses povos que têm algo em comum, a confiança em si mesmo. São inimigos do Senhor porque em nenhum momento eles se voltam ou dependem do Senhor,
mas antes confiam em suas próprias forças e se voltam contra Deus, com seus ídolos e agora contra o próprio povo de Deus. Observe uma coisa muito interessante, é que a salvação, quando apresentada pelos profetas, ela sempre tem uma relação dupla. Deus não só diz assim, vou salvar o pecador, Deus diz também, vou destruir aquele que se volta contra mim. O plano de salvação inteiro sempre mostra o juízo de Deus contra aqueles que não querem buscar no Senhor a salvação e ao mesmo tempo a graça, a misericórdia e a bondade para com aqueles que se humilham na presença do Salvador. E Deus jamais abandona aqueles que esperam por Ele. E assim, então, a salvação é sempre mostrada esses dois lados. Mas por quê? Porque essa é a realidade. A razão de nós termos uma caminhada difícil cristã é exatamente porque a realidade é que nós estamos num mundo que jaz no maligno e o império das trevas, ele está presente neste mundo, escravizando as pessoas e lutando contra aqueles que andam com o Senhor. Ou seja, a realidade é que nós estamos em guerra. Essa é a realidade. E é por isso que quando Deus fala de salvação, Ele não só apenas mostra a sua graça para os pecadores, ao mesmo tempo Ele mostra a sua força, dizendo ao seu povo, eu livrarei vocês, eu vou salvar vocês, eu vou proteger vocês, de forma que a salvação é ao mesmo tempo um alívio a respeito das promessas do Senhor, a vida eterna, mas ao mesmo tempo é uma manifestação do poder de Deus, que vence os inimigos. A salvação é o operar de Deus nos livrando dos inimigos de nossa alma. Só que é uma coisa muito interessante que acontece aqui em Zacarias e acontece nos outros profetas. É que Deus está falando sobre nações reais que estão ao redor de Judá. Ele cita, inclusive, algumas delas. Só que, de repente, Deus vai falar de salvação como se Ele reportasse o povo para um momento futuro. O versículo que nós lemos, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Vocês lembram quem é que cita esse texto? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 21. Mateus 21. O Evangelho, no versículo 5, quando Jesus está entrando em Jerusalém, o Evangelho diz que a entrada de Jesus montado num jumentinho em Jerusalém, aquele momento em que as pessoas colocam em frente, né, os ramos, todo aquele momento bonito, o evangelista, capítulo 21, versículo 4 e 5 diz, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. E aí ele está citando agora Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. É exatamente o texto que nós acabamos de ler. Vocês perceberam? Ele citou exatamente o texto de Zacarias. E aí você poderia fazer a seguinte pergunta, por que Deus não simplesmente diz para Israel, quando os inimigos estão perturbando, por que Deus não diz apenas, olha, eu vou livrar você daqueles inimigos? Deus não diz simplesmente isso. Deus anuncia algo que não estava para acontecer naquele momento. Deus anuncia uma salvação que estava muito distante ainda, pensando nos séculos, porque eles estão aqui 5 séculos antes de Jesus. Então, arredondando, 500 anos antes. Por que Deus faz isso?
E não é uma única vez. Vamos para um outro texto. Isaías, mais de uma vez faz isso. Mas eu queria citar um único texto de Isaías. Isaías 7. Isaías capítulo 7 diz o seguinte. Ele começa dizendo que nos dias de Acás, filho de Uzias, rei de Judá, então subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela quem? A Síria e Israel. As tribos do norte e a Síria, que estava mais ao norte ainda. Observem, nos dias do rei Acás, de Judá, povo do norte se juntou, dois povos se juntaram para atacar Jerusalém. Se juntaram para pelejar contra ela. E então, Deus fala, deu-lhes aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque. Quando souberam que estavam aliados, então eles ficaram perturbados. Lá vem inimigo. Esse povo não deixa a gente em paz. Esse povo não para. Veja que a perturbação, a guerra não para. Estão sempre em guerra. Só que na hora de Deus consolar, Deus não apenas diz, eu vou livrar você dos inimigos. Não é apenas isso. Então vamos para o versículo 10 para a gente poder pegar o texto que é o nosso alvo. E a partir do versículo 10 diz assim, e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei nem tentarei ao Senhor. Veja que o sinal é, Deus nos salvará. O profeta diz assim, peça um sinal para comprovar o que eu estou dizendo. Deus salvará vocês, Deus salvará o seu povo dos inimigos que vêm atacar. Deus protegerá vocês, Deus guardará vocês dos inimigos que vêm atacar. Então, a palavra do profeta Isaías, da parte de Deus, é uma palavra diante da situação. Os inimigos estão vindo e Deus promete salvar o seu povo desses inimigos. Versículo 14. Então, Deus vai dar o sinal. E o sinal é o seguinte, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Vocês percebem a que ele está se referindo? O sinal do profeta Isaías é o sinal do nascimento de Jesus, que o Evangelho de Mateus cita em Mateus 1:23, quando o anjo está falando com Maria e então diz para ela, eis que a virgem, ele fala sobre Jesus e o evangelista cita, versículo 22, para ficar bem claro, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas o que Acás precisava era de uma salvação momentânea, era de algo naquele momento, ele precisava se livrar dos inimigos que estavam atacando. E Deus dá um sinal que se refere a algo que aconteceria 800 anos depois. A vinda do seu Filho, o Deus conosco, Jesus Cristo, que é aqui chamado de Emanuel. Por quê? É exatamente a mesma coisa que acontece em Isaías. Por quê? Porque quando você não está bem, quando a sua vida está com lutas, problemas, quando você está enfrentando desafios, então a gente vem ao seu lado e então conduz você a Cristo Jesus. Porque quando você está passando por necessidades e todos os tipos de
angústias que possam acometer a sua vida, a gente vem ao seu lado e então apresenta Cristo Jesus. Por que sempre Cristo Jesus? Por que Cristo Jesus para todos os problemas? Por que Cristo Jesus para todas as lutas? Por quê? Por que sempre Cristo Jesus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Os profetas usam a circunstância, falam diante de uma situação local, momentânea, e ao mesmo tempo usam aquilo para falar de Jesus. Por que sempre Jesus? Porque o problema do homem é muito maior do que aquele momento. Porque a causa do momento, do problema do homem, é muito mais profunda do que apenas os olhos veem. Porque a causa de todos esses transtornos, quer em Isaías, o momento do ataque da Síria, das tribos do norte contra Judá, quer aqui em Zacarias, os povos vizinhos tentando tomar proveito da fragilidade do povo que volta do cativeiro, seja qual for o momento, o que está por trás de tudo isso é que realmente há inimigos reais, que são o pecado e o diabo. Por isso a salvação não pode ser superficial. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, versículo 10 diz o seguinte para a igreja: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A verdade, igreja, é que o império das trevas é que é o nosso inimigo. É que as forças espirituais do mal é que são nossos inimigos. Portanto, é muito mais profundo. E é claro, ali, naquele momento, o apóstolo Paulo não menciona, o homem tem um inimigo dentro dele mesmo. Em Efésios capítulo 2, ele fala do pecado, que era um inimigo que escravizava a gente no império das trevas, sempre nos conduzindo para a própria destruição. Então, o problema daquela guerra de remalias ou dessas intenções malvadas dos povos vizinhos, o problema de Caim matar Abel, o problema de todos aqueles povos que foram contra Judá, todos esses problemas têm uma causa. Uma causa que Deus já tinha avisado muitos anos antes. Quando Caim ficou com raiva, porque Deus não se agradou de sua oferta, no capítulo 4, bem no início, tinham acabado de cair, sair do paraíso, ser expulso, bem no início da história, Gênesis capítulo 4. Deus olhou para Caim e viu no coração de Caim um problema, um mal. E no versículo 6 do capítulo 4, Deus diz assim: então lhes disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que houve, Caim? Está com raiva porque eu disse que não me agradei do que você trouxe, não era aquilo que eu queria o cordeiro, não os frutos da terra.
E outra, você não veio como Abel, que veio de todo o seu coração, você não veio com o coração verdadeiramente prazeroso para me adorar. Mas se você fizer o certo, se você trouxer o cordeiro e vier com o coração quebrantado de um verdadeiro adorador que me ama, eu aceitarei você, Caim. Mas caso contrário, o pecado está aí na porta do seu coração. O pecado está aí e você precisa dominá-lo. Portanto, o inimigo dele estava dentro dele mesmo. E Caim deixou ser vencido pelo inimigo e então matou o seu próprio irmão. Porque os profetas mostram uma circunstância histórica, uma luta do povo, um momento, e então apontam para Jesus, porque Jesus é o único que pode verdadeiramente nos livrar do pecado. Jesus é o único que pode verdadeiramente nos defender contra o império das trevas, que nos ataca constantemente, tentando fazer-nos desistir, porque esse é o seu objetivo. O objetivo do diabo não é tirar de nós o que nós temos de bom aos nossos olhos. O objetivo dele é nos fazer desistir, porque a melhor bênção, a maior alegria que se tem da parte de Deus é a vida eterna. Quantos ricos e poderosos vão para o inferno e lá no inferno dirão: se eu tivesse realmente crido, eu teria trocado toda a minha fortuna pela vida eterna, ainda que ninguém possa comprar a eternidade. A questão é que o nosso inimigo é mais profundo. Vocês querem ver? Há um texto muito interessante, que vai andar junto com todos os textos proféticos, que é o texto de Lucas, capítulo 1, é o cântico do pai de João Batista, Zacarias. Depois que o seu filho nasce, depois que João Batista nasce, Zacarias profetiza as seguintes palavras, Lucas capítulo 1, versículo 67 adiante. Palavras do pai de João Batista. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Mas Deus disse isso lá atrás. Esses inimigos já morreram? Não, porque o inimigo do homem está dentro dele, o pecado. O inimigo do homem é invisível, não pode ser tocado, o diabo. Portanto, são dois inimigos que o homem precisa vencer e não tem condições de vencer em si mesmo. E Deus vem avisando. E agora Zacarias está diante, bem pertinho do nascimento de Jesus. Jesus vai nascer logo em seguida. Jesus vai nascer logo depois de João Batista. E ele já profetizou. Ele finalmente trouxe a salvação. Afinal das contas, Jesus já estava na barriga de Maria. Portanto, Jesus já tinha vindo ao mundo, só não tinha ainda nascido, mas já estava no mundo, na barriga, no ventre de Maria. Deus já tinha trazido o seu filho para livrar-nos dos nossos inimigos. Para livrar-nos dos nossos inimigos. E ele então fala de Cristo Jesus. E ele fala de Cristo Jesus. É por isso que quando o profeta fala dos inimigos do povo de Deus ao redor, na região ali, ao redor de Judá, ele está sempre anunciando Cristo Jesus. É por isso que ainda hoje, quando você nos conta seus problemas, nós apresentamos Cristo Jesus, nós conduzimos você a Cristo Jesus, porque é Ele que pode dar graça a você,
justificando de todos os seus pecados, ou seja, perdoando os seus pecados. Só Ele que pode verdadeiramente operar em você pelo Espírito Santo, santificando você de todos os pecados. E só Ele que pode proteger você diante de todas as ameaças que vêm neste mundo que jaz no maligno, neste mundo em que o império das trevas está presente. Só Ele pode conduzir você pelo caminho em que você deve andar, tendo em vista que é um mundo tenebroso, que é um mundo sombrio, o mundo todo é um vale da sombra da morte. E o Senhor Jesus disse: mas não tenham medo, eu venci o mundo, eu estou com vocês até a consumação do século. E essas promessas, todas estão em Cristo Jesus, elas só são reais por causa de Cristo Jesus. Ele cumpriu as suas promessas. Não é uma promessa de pecador para pecador, é uma promessa de Deus que é fiel para o seu povo. E é por isso que sempre o Senhor anunciará Cristo Jesus, quando Ele está falando sobre as lutas do povo, o povo dele. Então, onde você está procurando solução? Onde você está esperando ter solução? As pessoas procuram soluções muito superficiais. E por procurar soluções superficiais, elas vão ter apenas momentos que parecem ser a resposta aos problemas. Por exemplo, uma pessoa que está passando por lutas, vamos colocar internas, e é apresentado a ela um momento em que ela pode tentar desabafar. Sem Cristo Jesus, quando aquela luta voltar, qual é a esperança que ela terá? Qual é a esperança que ela tem de que, apesar de ela ser uma pecadora, apesar de ela estar passando por dificuldades, apesar de ela estar enfrentando angústias, qual é a certeza que ela tem que realmente alguém pode socorrê-la? Mesmo que eu escute tudo que ela tem a dizer, se eu não der a ela aquele que pode socorrê-la, eu não resolvi o seu problema, eu só trouxe um paliativo, um momento de relaxamento, de descanso, mas eu não trouxe uma solução, porque só Cristo pode dizer para ela: os teus pecados estão perdoados. Só Cristo pode dizer para ela: eu te conduzo pelo caminho em que deves andar. Só Cristo pode dizer para ela: eu te protejo dos inimigos de sua alma. Só Cristo pode dizer para ela: eu te garanto a vida eterna. Só Cristo pode dar promessas que são fiéis e verdadeiras e, portanto, eficazes. Não são apenas conversas para tentar amenizar uma dor, são verdades que realmente operam eficazmente no coração do pecador. E é por isso que todas as soluções que a Escritura apresenta para o pecador são soluções em Cristo Jesus. Porque o pecado é a raiz de todos os males. É Ele a causa de tudo. Desde que Adão e Eva caíram, os homens vivem em guerra por causa do pecado. Os homens são ambiciosos por causa do pecado. Os homens maltratam por causa do pecado. Os homens fazem muitas coisas erradas por causa do pecado. E, portanto, qual é a solução? Aquele que pode tirar o pecado. Qual é a solução? Aquele que pode livrar-nos do pecado. E é por isso que então vem a promessa de Deus para o seu povo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Ou seja, finalmente o Salvador está chegando, e Ele é que finalmente trará solução a todos esses problemas, trará resposta para todas essas angústias. Ele finalmente trará salvação. É nele que estará a vitória do seu povo. Versículo 15, Zacarias
capítulo 9. Diz o seguinte: o Senhor dos exércitos os protegerá. O Senhor dos exércitos os protegerá. Versículo 16: o Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade. Calma, Jerusalém. Calma, Judá. Continuem firmes, perseverem, porque a salvação do Senhor está chegando. Ainda faltavam 500 anos, mas o Senhor já fala como que a salvação estará às portas, bem pertinho de acontecer. E então o Senhor diz: calma, a salvação está chegando. Agora observe nós, que vimos a salvação do Senhor, porque Cristo Jesus já veio e cumpriu cabalmente todas as suas promessas. Ele veio, viveu, sofreu, acolheu os pecadores, foi até a cruz para morrer no lugar deles, ressuscitou ao terceiro dia para dar vida eterna para eles, e então lhe deu o Espírito do Senhor para conduzi-los por todos os dias nessa jornada até a volta dele. E então nós estamos vivendo este período. As lutas não se encerraram, as batalhas não acabaram, ainda lutamos contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, mas o Senhor já cumpriu a sua promessa e nós somos motivados ainda a esperar no Senhor, porque aquele que veio e já pagou o preço da nossa redenção voltará para nos dar a vida eterna, um novo céu e uma nova terra. Observe que Deus não nos deixou sem motivação. A motivação do Senhor está bem presente no Novo Testamento. E é claro, o texto que todos conhecem bem, é o texto que eu gostaria de ler como a motivação do Senhor para a nossa perseverança em confiar em Deus durante todos os dias, diante de todas as lutas da vida. A motivação do Senhor são promessas em Cristo Jesus, promessas fiéis e verdadeiras, que dizem respeito à volta dele. Ele voltará, e então essas promessas serão cumpridas. As primeiras já foram cumpridas, agora essas últimas serão cumpridas. As primeiras, Jesus satisfez tudo, não falhou em nada, portanto, nos deu uma garantia, já que ele não falhou em suas promessas no passado, é claro que ele não falhará nas suas promessas a respeito do futuro. Aquele que prometeu vir, veio e cumpriu todas as suas promessas, portanto, aquele que prometeu voltar é o mesmo e cumprirá também as suas promessas. E as promessas do Senhor são as seguintes: em Apocalipse 21, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Pois quão grande é a sua bondade, diz Zacarias. Quão grande é a bondade do Senhor. O que cabe a nós então? A pergunta que você deve fazer, tá, eu faço o que agora? Agora você confia no Senhor. E diante das lutas, lembra que Cristo foi a resposta de Deus para todos os problemas deste mundo, que tem como causa o pecado, e que tem como inimigo não só o pecado, mas o diabo. Então, olhando para Cristo Jesus, você segue confiando nele. Você segue confiando nas promessas dele. E o que exige de você, que você todos os dias busque ouvir a voz do Senhor, que ecoa pela sua palavra, pela qual o Espírito do Senhor fala poderosamente ao nosso coração. E então você pede a Deus direção, você pede a Deus força, você pede a Deus sabedoria, você pede a Deus graça para viver, porque ainda estamos aqui e estamos esperando as promessas do Senhor. E para isso precisamos confiar nele. Para que você diga o que disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Portanto, meus amados, não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importa o que seja, o que importa é que verdadeiramente Deus é fiel, e tudo o que nós precisamos é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, na certeza de que o mais ele fará. Então, descansa o teu coração no Senhor e entrega a tua vida, de tal modo que realmente Deus conduza você pelo caminho que deve andar, porque o Salvador é Ele, e Ele já veio e já prometeu voltar. Portanto, continue confiando no Senhor.